Olá, eu sou Diego, estudante de Letras da USP, e este é o vídeo número 2 de uma série de 3, nos quais eu estou discutindo os últimos acontecimentos na USP. Nesse vídeo eu vou tratar então das duas ocupações que aconteceram. A primeira, da administração da Faculdade de Filosofia, e a segunda, na reitoria. A primeira ocupação, a da administração da Faculdade de Filosofia, aconteceu porque ela foi votada numa Assembleia de Estudantes que aconteceu logo após a saída da PM, no dia 27 de outubro, quando a PM agiu de maneira muito violenta dentro da universidade. Foi uma disputa bastante acirrada, mas votou-se e ganhou a ocupação da administração. Passado aproximadamente uma semana, entre uma semana e 10 dias, muita discussão foi feita dentro do campus a respeito então daquela ação da PM, de tudo aquilo que aquilo tinha gerado, e uma nova Assembleia Geral dos Estudantes foi chamada, e nessa Assembleia Geral dos Estudantes foi votado que o melhor a se fazer naquele momento era desocupar a administração da FEFELESH para que nós conseguíssemos dialogar melhor com os estudantes, que nós conseguíssemos criar um movimento maior de diálogo e de discussão para cobrar da reitoria o porquê da PM ter agido daquela maneira que havia agido. No entanto, um outro grupo de estudantes que não ficou contente com essa votação, que venceu por desocupar a administração, no final dessa assembleia eles, enfim, fizeram uma votação já com a assembleia um pouco esvaziada e deliberaram por ocupar a reitoria. Então, mesmo esses estudantes que ocuparam a reitoria e que foram de fato vencidos através de votos na Assembleia, mesmo eles tendo tomado essa atitude de maneira individual, por assim dizer, o ato de ocupação não é deslegítimo, não é um ato por si errado na concepção que nós podemos ter sobre que maneiras vamos utilizar para exigir direitos, que maneiras vamos utilizar para nos colocarmos contra a situação que está. O que foi votado é que pensávamos que a ocupação naquele momento não seria o melhor para nós. Porém, a ocupação é sim uma forma legítima de protesto, porque, por exemplo, em 2007, quando na Universidade de São Paulo nós tínhamos muitos problemas, como falta de moradia estudantil, como prédios que estavam caindo aos pedaços, o prédio de letras, que era um prédio que não tinha a menor condições de se ter aulas, o prédio da história, que quando chovia virava um parque aquático praticamente. Enfim, tínhamos condições péssimas de estruturais para a aula, e uma série de decretos que o governador daquele momento, o José Serra, havia feito e que iam prejudicar muito a educação. Tudo isso, todos esses problemas foram colocados em xeque com a ocupação da reitoria em 2007. E através dessa ocupação tivemos vitórias que foi reformas de prédios, a construção de um novo prédio de habitação para estudantes. Deveriam ser 2, mas a reitoria não cumpriu com o acordo, construiu apenas um. Conseguimos contratação de professores, porque havia muita falta de professores em diversas unidades. Então, aquela ocupação naquele momento foi uma ocupação que gerou vitórias e que gerou melhoria da universidade, que gerou melhoria da educação dentro da universidade. Além disso, é preciso lembrar que nesse momento no mundo acontecem diversas ocupações. Por exemplo, na Universidade de Harvard, nesse momento, os estudantes lá estão ocupando a universidade, mas isso não aparece na TV, isso não é colocado nas grandes mídias. No Chile, na Espanha, em diversos lugares do mundo, ocupações estão sendo feitas como forma de protesto, porque as pessoas estão se conscientizando de que a situação dos seus países, da sociedade, é uma situação calamitosa. Então é preciso sim, e o povo tem o direito sim de se manifestar, e a ocupação é legítima. Então, quando esses estudantes ocupam e passam alguns dias dentro da reitoria, eles fazem isso em nome daquilo que eles acreditam e de que devem fazer aquilo como protesto. O reitor, João Grandino Rodas, que deveria, na sua função de reitor, utilizar do espaço de diálogo da universidade para dialogar com os estudantes e tentar chegar num consenso, não faz isso, não usa
da sua função de reitor. Pelo contrário, ele chama o Estado, ele chama a polícia para intervir nessa situação. Uma juíza libera então a entrada da PM para fazer a reintegração de posse. Naquele dia, naquela madrugada do dia 7 de novembro, os estudantes não esperavam que a polícia fosse entrar para fazer a reintegração de posse, porque estava marcada uma reunião entre os ocupantes e a reitoria para o dia seguinte, para se discutir a desocupação de maneira pacífica. A reitoria não respeitou essa deliberação, não respeitou e não esperou essa nova reunião e convocou a PM. Agora é preciso pensar. Foram mais de 400 policiais, 3 helicópteros militares, a tropa de choque, cavalaria, cães farejadores, motocicletas, esquadrão antibomba, força tática, uma força policial maior do que a que foi utilizada para a ocupação do Morro do Alemão no Rio de Janeiro. Foi utilizada para desocupar uma reitoria com cerca de 70 estudantes. Estudantes que não tinham qualquer armamento, que não tinham qualquer possibilidade de revidar. E não era essa a intenção desses estudantes. Por que isso foi feito? Por que foi chamada uma força policial desse tamanho? Foi para demonstrar força. Foi para dizer, olha, aqui não adianta, vocês podem reclamar e podem estar contra qualquer coisa que a reitoria fizer, que nós vamos calar vocês através do uso da força. E mais, se juridicamente foi liberada a entrada da PM para fazer a desocupação, por que a PM e toda essa força policial não agiu apenas na reitoria? O mais grave, eu penso, dessa situação foi a ação que eles fizeram na moradia estudantil, no CRUSP. Então, na cidade universitária, próximo da reitoria, estão os prédios de moradia. Antes da polícia chegar até a reitoria, eles cercaram todos os prédios de moradia estudantil, no qual vivem mais de 2.000 estudantes. Cercaram com a tropa de choque todas as saídas e jogaram bombas de gás lacrimogêneo em todos os corredores dos prédios nos quais viviam os estudantes. Qual que era o direito da PM em fazer isso? Isso tem que ser investigado. O Ministério Público de São Paulo tem que investigar a ação da PM nesse dia, porque eles não tinham o direito de cercar os prédios de moradia, e ainda mais jogar bombas nos corredores. Por que eles fizeram isso? Claro, para evitar que os estudantes que moram ali descessem dos seus apartamentos e fossem até próximo à reitoria, para evitar que esses estudantes se manifestassem. Eles impediram o direito de ir e vir desses estudantes. Uma ação completamente inconstitucional. E fizeram isso de maneira muito violenta. Nos prédios, nos pisos, no térreo, ali vivem estudantes que são mães com seus filhos, gestantes, e elas foram diretamente atingidas pelos gases das bombas que foram disparadas. Então, o Ministério Público tem que investigar isso, porque a ação que foi feita foi de reintegração de posse da reitoria, não de enclausuramento dos estudantes nos prédios de vivência. Então, isso é um ponto importante a se ressaltar. E se a gente pensar a partir disso, a gente vai ver que a ação da PM não foi simplesmente para reintegrar a posse, então. A ação da PM foi totalmente planejada para demonstrar força, para demonstrar poder da reitoria e para calar qualquer pessoa que não estiver contente com a administração da universidade. Muitos estudantes que foram presos, 73 estudantes que foram presos, muitos deles não estavam dentro da reitoria. Eles eram cartas marcadas. Policiais já sabiam quem deviam procurar, pegaram fora da reitoria esses estudantes e levaram para dentro da reitoria para tentar criar uma situação na qual eles fossem presos em flagrante, o que não aconteceu. Além disso, a gente pode ver tanto nas filmagens do Fantástico, que saíram no último domingo, ou de outras mídias, que eles não foram, os policiais não permitiram que a mídia filmasse o processo de desocupação. A mídia filmou um pouco antes e filmou depois. Mas inclusive nas filmagens da Globo dá para ver muito bem os policiais cercando a moradia estudantil. Então, os policiais não permitiram a entrada das mídias no processo de desocupação justamente porque eles sabiam que se as televisões filmassem a reitoria antes deles entrarem, ia demonstrar que não estava nada quebrado, que não haviam coquetéis molotovs.
Porque quando os policiais entraram na reitoria, levando muitos estudantes que estavam do lado de fora lá para dentro para forjar um enquadro em flagrante, eles destruíram, com marretas inclusive, segundo depoimentos de estudantes, toda a parte ocupada da reitoria. Então, isso não, a mídia não pôde filmar, a polícia não permitiu, os policiais entram dentro da reitoria e destroem a reitoria para criar uma situação, para forjar um crime para os estudantes, dizendo eles atuaram causando danos ao patrimônio público. Os próprios policiais implantaram coquetéis molotovs dentro da reitoria, porque nenhum estudante é tolo, eles sabiam que a situação ali, eles não têm a loucura de pensar que eles poderiam enfrentar uma força policial. O que eles fizeram na ocupação foi um ato de dizer, olha, nós não vamos aceitar que a reitoria continue agindo como está agindo, né? Eles entram na reitoria, detêm os estudantes, colocam todos os estudantes sentados, com as mãos na cabeça, todos os policiais sem identificação, né? Então é importante também ressaltar isso, porque houve muita crítica. Por que os estudantes estão lá com as caras cobertas com blusas? Por que eles não estão mostrando o rosto? Bom, porque diversos processos foram aplicados a muitos estudantes por simplesmente lutarem contra a universidade que trabalha para a empresa privada e não para o povo. Então, muitos processos foram aplicados aos estudantes. Então, eles sabiam que eles tinham que proteger a sua imagem para não receber esses processos. Agora, esses policiais, por que não tem um policial com o nome escrito? Todos eles sem identificação, que está contra a lei. Mas por que eles estavam ali sem identificação? Eles entram na reitoria, prendem os estudantes e separam um grupo de meninas do grupo de meninos. Os meninos ficam numa sala, as meninas ficam em outra. Na sala onde estão as meninas, todas elas estão no chão, sentadas, né, de cabeça baixa. Um grupo de policiais homens as rodeia com cacetetes na mão, enfim, falando e fazendo uma pressão psicológica, uma tortura mesmo psicológica tremenda. Inclusive, há vídeos de depoimentos dessas estudantes que foram presas. E uma estudante, inclusive, ela foi retirada do grupo dessas meninas, ela foi levada para uma outra sala e durante meia hora escutou-se gritos dessa estudante. E ela está hoje com a boca toda machucada, ferida, ela apanhou, ela foi torturada nessa sala sozinha, né, em que não estava presente nenhum outro estudante, apenas policiais e essa estudante. Então a gente está vendo que esse processo ele é muito parecido com os processos de prisão da época da ditadura, em que a prisão era feita sumariamente, os policiais não se identificavam e inclusive tortura. Os rapazes foram levados para outra sala, lá também ficaram sentados durante pelo menos uma hora. Quando os policiais quebram toda a reitoria, quando os policiais implantam os coquetéis Molotov, aí eles abrem espaço para que a mídia fosse lá e filmasse a saída dos estudantes, né, que saem em fila com as mãos na cabeça e vão para alguns ônibus, e desses ônibus eles são direcionados para a delegacia. Ficam nesses ônibus mais de 20 horas, sem comida, sem água, debaixo do sol, né, em condições completamente injustas e que não estão de acordo com o Estado de Direito, que é o Estado brasileiro, que deveria ser o Estado brasileiro. E assim é feita a desocupação da reitoria. Então, finalizando o processo de desocupação, é preciso pensar primeiro: por que os policiais, que através de uma ordem jurídica entraram na universidade para desocupar a reitoria, estavam no prédio de moradia dos estudantes? Isso é legal? O Ministério Público não deve averiguar isso? Por que foram soltas bombas de gás lacrimogêneo dentro dos prédios de moradia? Aqui embaixo vai ter alguns links para vocês de depoimentos de pessoas que moram, de alunos que moram no CRUSP, para que vocês possam ler e ver como foi feita essa ação da PM naquele dia. A segunda coisa por que havia uma força policial maior do que a força utilizada para ocupar o Morro do Alemão para tirar 70 estudantes da reitoria ocupada?
Então, é normal isso? É comum? É assim mesmo? Não tem nada além do normal nessa situação? Eu penso que sim. Eu penso que é uma situação que foi forjada, né, pela reitoria para novamente criar uma situação para que as grandes mídias explorassem isso, dizendo, tá vendo? Só baderneiros que foram lá quebrar a reitoria, quando na verdade o que eles estavam fazendo ali era um protesto legítimo contra um modelo de universidade que quer o reitor, que quer o governo do estado de São Paulo. É preciso saber que as ações do reitor, né, do João Grandino Rodas, em chamar a PM, elas têm como base a estrutura da universidade e as suas regras e o seu estatuto, que data de 1972. Essa estatuinte ou essas regras da universidade datam ainda da ditadura militar. Então, todos os processos movidos contra estudantes, professores ou funcionários que estão em desacordo com a reitoria têm como base uma lei que é uma lei ainda da época da ditadura. Então, também é importante a gente levar em consideração, quando a gente pensa em falar, mas a lei serve para todos, que lei é essa que serve para todos? Que lei é essa que se está utilizando? É uma lei que data da ditadura. Né? Então, também temos que levar isso em consideração para quando formos utilizar esse argumento de a lei serve para todos. Será que essa lei de fato é justa? Será que essa lei que eles utilizaram é uma lei que deveria ainda existir? Acredito que não. Então veja, diferentemente do que muito que apareceu na mídia dizendo que esses estudantes depredaram a reitoria e que era um bando de baderneiros, filhinhos de papai vestindo roupas de marca, na verdade a grande maioria deles eram da faculdade de humanidades, a faculdade que recebe o maior número de alunos que vem da escola pública, né, e que dali saem os protestos. A grande maioria deles estavam ali protestando por uma universidade mais justa e a mídia conseguiu transformá-los nos vilões. Né? Só que, sabendo de toda a situação, a gente pode imaginar que foi sim um plano muito bem articulado pela reitoria para criar essa imagem dos alunos, para que a reitoria não tenha nunca um ponto contra ela. Né, utilizando da força. E se a universidade é um lugar de desenvolver o pensamento, de desenvolver a ciência, é um lugar da contestação. A universidade sempre deve ser um lugar do diálogo, não da força bruta. E quem utilizou da força bruta, quem se negou ao diálogo foi a reitoria. E tem sido a reitoria nesses últimos anos todos, em nome do governo do estado de São Paulo. No próximo vídeo eu vou discutir, então, como está a universidade nesse momento e qual é a função da reitoria, do reitor, que papel esse reitor cumpre e quais são as ações que estão acontecendo neste momento na universidade. Então, se você se interessa a saber também sobre esse assunto, veja o último vídeo e aí tire as suas conclusões, não só tendo como base a Globo, a Veja, o Estado de São Paulo, a Folha ou qualquer outra dessas grandes mídias do nosso estado.